Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Segredos de Justiça, onde o mundo jurídico vira resenha. Nosso convidado de hoje saiu de Marataízes pensando em jogar basquete. Foi mesmo? Foi mesmo, verdade. E hoje ele é pós-doutor em Direito pela Faculdade de Coimbra, em Portugal. Eu não vou aqui me alongar porque eu tenho certeza que tem muita história para contar. Então, seja muito, muito bem-vindo, o advogado, procurador de Estado, doutor Anderson Pedra. Obrigada pela sua presença. Carla, o agradecimento é todo meu. Um prazer enorme estar aqui. A gente teve alguns contratempos, né? Não, a agenda desse homem é difícil, gente. Difícil. Não, mas conseguimos, né? Um prazer enorme estar aqui. Você já trouxe aí uma informação, né? Que saí de Marataízes adolescente para jogar basquete em Vitória. Pois. E nesse entretempo, a gente vai conversar sobre isso, né? Tive a oportunidade e a felicidade do início da minha docência. Mas também não tem muito tempo não para a gente não se comprometer, né? Ter sido coordenado, né, por você, né? Minha coordenadora lá em Linhares, na FANorte. Se vão poucos anos, né? E que fique por aqui. Né? Mas um prazer enorme estar aqui conversando com você, batendo esse papo, né? E que possa, de certa forma, ajudar, influenciar aí alguns dos nossos ouvintes. E aqui, assim, é bate-papo mesmo. A gente quer saber as experiências, né, de vida na área do direito e tudo mais. Mas antes de começar a falar sobre direito, essa sua trajetória jurídica, conta pra gente, a história é essa? Gostava mesmo de basquete? Queria ser profissional? Como é que é? Acho que todo adolescente queria, na minha época, eu ser cantor de rock, né? Tinha o RPM, ou atleta, de certa forma, para ter a fama, né? Mas em Marataízes eu jogava basquete, mas sempre estudava, né? Meus pais... Qual a sua altura? 1,95. 1,95. É até curioso essa altura que, às vezes, principalmente após a pandemia, né, temos muitas brincadeiras, lives, podcast, e às vezes alguém brinca, né, um dos maiores ou maior professor, aí para aquele que não me conhece, eu sempre brinco, é porque eu tenho 1,95. Mas é por conta da altura, mas sempre fui estudioso, ao mesmo tempo que eu estudava, mas levava uma infância trabalhando, brincando, né, em Marataízes a gente tem que começar a trabalhar cedo. E tive a oportunidade de, jogando um campeonato em Cachoeira de Itapemirim, ter sido visto, vamos dizer, por um olheiro de Vitória, da época do Saldanha da Gama, que passou essa informação, né, para um técnico famoso aqui em Vitória, Alarico Duarte, querido Alarico, médico e técnico de basquete. E aí o Alarico fez um contato para eu vir jogar basquete em Vitória. Né, na época no Saldanha da Gama. E eu vim com a perspectiva de estudar e jogar basquete. Mas, vamos dizer, o que antecipou a minha vinda no ensino médio ainda para Vitória foi o basquete. E aí, conseguindo bolsa, né, que o Saldanha oferecia 50%. Que legal! No colégio, à época. E também eu fiz um bolsão, né, para conseguir um percentual, consegui os outros 50%. Opa! E aí, então, consegui vir para Vitória, né, minha família é origem humilde, então só consegui vir para Vitória se eu conseguisse bolsa. E aí o basquete ajudou e fiz esse bolsão que à época se tinha, né, para os cursinhos, tentarem selecionar, né, bons alunos para depois trabalhar isso na mídia. E aí eu fui, então... Vim para jogar basquete e estudar, né, para o vestibular à época de engenharia. Né? Você queria engenharia? Engenharia, né? E como é que o direito surgiu, então? Pois é, aí vem as coisas da vida. O Ariano Suassuna, né, ele diz que no Nordeste, se a pessoa fica dissecando lagartixa, quer ser médico. Se gosta de matemática, se é bom em matemática, vai para engenharia. E se não gostar de matemática, nem ficar abrindo lagartixa, você faz direito. Né? No meu caso, lá em Marataízes, a gente não ficava dissecando lagartixa, mas eu tinha facilidade com os números, um pensamento mais racional, vamos assim dizer. Então, a aptidão naquela época era, se você era bom em matemática, você tinha que fazer engenharia. E aí, então, vim jogar basquete, morei numa república,
Nessa república tinha 3 servidores públicos que trabalhavam à época na Assembleia Legislativa. Estou falando em 1991. Uhum. E aí eu morava com eles em república, né, dividindo condomínio, aluguel, aquelas coisas todas. Eles bem mais velhos, todos casados, eram uns de Cachoeiro, outros de Alegre. E eu com 16 para 17 anos, fiz vestibular em engenharia, passei. E aí as necessidades do jovem começam a aumentar, meus pais sem condições, e eles disseram, por que você não consegue um estágio lá na Assembleia Legislativa? E aí, então, eu comecei a estagiar na Assembleia Legislativa no setor de almoxarifado. Porque você estava fazendo o curso de engenharia. Exatamente. E aí eu recebia os processos, então, para conferir. Né? Chegavam X canetas, eu pegava a nota fiscal, conferia se tinha as X canetas, e aí falava com o meu chefe, que tecnicamente liquidava a despesa e o processo tramitava. E aí, entre contar caneta, contar papel, contar grampeador, eu ficava lendo os processos. E aí eu gostei, então, de ler o processo. E aí meu pai, apesar de ter até a 3ª série do primário, ele gostava muito de ler e de dizer, do jeito dele, de falar bonito. E aí, com o contato com o processo, com a linguagem jurídica, talvez uma memória afetiva. Dentro de assembleia. Dentro da assembleia dos meus pais. E eu costumo brincar, né, que a datilografia, né, o curso de datilografia, né, você que é jovem, procura na internet o que é isso. Né? Mas, você sabe que alguns já passaram aqui e falaram que o curso de datilografia foi um dos mais importantes na vida. Exatamente. Se você não tivesse um diploma de curso de datilografia, você não conseguia. Você não era ninguém. E aí eu datilografava, né, hoje digito rápido, porque eu utilizo todos os dedos por conta do curso. E aí eu comecei, então, trabalhando no almoxarifado, fui chamado a começar a datilografar e depois digitar, mas era a época WS, a linguagem, né? Word está. Né? E aí eu fui chamado a digitar os projetos de lei e os despachos, pareceres dos procuradores. E aí eu fui me aproximando do direito como um datilógrafo ou um digitador. E tomei gosto pelo direito, fui fazer então a faculdade de Direito na UVV, e aí novamente o esporte me ajudando, porque a UVV à época dava bolsa para o estudante atleta, então eu fui para a UVV. Então você ainda jogava nessa época. Aí eu parei de jogar quando entrei na engenharia, e depois para estudar na UVV eu voltei a jogar para conseguir a bolsa né, da UVV. E aí tinham jogos universitários, a depender da sua colocação nos jogos universitários, você tinha a bolsa. Que seria proporcional ao seu sucesso no campeonato universitário. E então eu saí, fiquei 1 ano fazendo engenharia e direito. Eu falei, olha, fiz concomitante um tempo os dois. Né? Mas eu tomei na cabeça... Você fez quanto tempo engenharia? 3 anos e meio. 3 anos? Você estava quase se formando. Mas confesso que algumas disciplinas eu tomei bomba. Você deixou pendurado lá. Me deixaram pendurado. Né? Então, aí fiquei 1 ano concomitante, os 2 cursos, e eu percebi, olha, eu vou fazer 2 meia boca. Então, preferi largar a engenharia e seguir o direito. Quais os conhecimentos de engenharia que depois você usou na área do direito? É interessante, Carla, a sua pergunta. Esses dias, minha filha estava fazendo um curso de cultura americana. E aí o curso tinha um determinado tempo. E ela disse, pai, mas eu estou com medo de não gostar do curso e largar pela metade. Eu falei, filha, não tem problema. Tudo que você aprende vai servir um dia para você. E aí eu citei exatamente o curso de engenharia. Eu falei, papai fez pouco tempo o curso de engenharia. Não que o termo técnico tenha... serve para o dia a dia da engenharia, mas o raciocínio lógico, ele ajuda bastante, até para você entender o ordenamento jurídico, consequências institucionais, etc. E quando eu converso, eventualmente, com um cliente que é da engenharia, quando ele participa de uma licitação, ele responde uma ação de improbidade, ou ele tem que prestar informação no Tribunal de Contas, e aí ele tem que trazer elementos técnicos da engenharia, que às vezes eu não dominei, porque não cheguei ao final do curso, mas o raciocínio lógico, que é
vamos dizer, inerente ao engenheiro, eu consigo, vamos dizer, assimilar acompanhar com a maior facilidade. Então, isso me ajuda muito nas conversas com clientes, principalmente do ramo de engenharia, que ele às vezes até pergunta assim, pô, doutor, você entende fácil isso daqui? Aí eu falei, não, é porque eu fiz engenharia, mas eu não gosto de antecipar também, porque pode gerar uma frustração. Exato. Então, eu gosto vai que é algo muito... E aí eu até brinco, não fui competente para me formar em engenharia, então... mas é bem por aí, né? O conhecimento e a linguagem própria do profissional, sim, né? Sim. O médico tem a sua linguagem, o engenheiro tem a sua linguagem. Eu confesso que eu não teria facilidade nenhuma falar com engenheiro. E Anderson, eu lembro bem, desde que você comentou aqui, quando foi para a docência, né? Você sempre gostou muito de estudar, né? Tanto que você fez mestrado, mestrado, doutorado, pós-doutorado. Conta aí pra gente esses desafios também. Eu costumo brincar, né, quando alguém perguntava, por que você está fazendo doutorado? Doutorado. Pós-doutorado, então, é um nível, né? Mas, e aí eu brinco assim, eu não sei por que meu pai dizia que ele queria que o filho dele fosse doutor, que os filhos dele fossem doutores. Então, eu aproveitei. Ele não explicou o que era, mas obviamente que era ter curso superior. Claro. Né? Mas a docência, Carla, e essa preparação, eu acho que vem muito, vamos dizer, do convívio, né? Do ambiente. E recentemente eu fui convidado por um escritório para falar no camp para jovens, advogados, estudantes de direito. E aí um estudante me perguntou, participava desse camp nesse escritório, assim, professor, como é que você se preparou para ser professor, né? E eu costumo brincar assim, que na vida você tem que estar preparado, mas não se consegue se preparar para tudo. Né? E eu sempre gostei de estudar. Eu me recordo, e esses dias conversava isso com minha filha, estou reportando a ela porque ela está no 2º ano do ensino médio, preocupada com o vestibular, né, em aproveitar a vida e também levar a sério o estudo. Que assim, só abrindo parênteses, é totalmente diferente esse universo de Enem, de vestibulares. Vestibular seriado. Seriado, né? Eu estou com o meu lá também, é um universo totalmente diferente. E aí eu disse para ela, filha, ó, eu jogava... Né? Disputei campeonato brasileiro, campeonato estadual, mas ao mesmo tempo eu levava a apostila e ia estudando. Então, se os meus colegas saíssem todo dia, eu saí dia sim, dia não, dia sim, 2 dias não. Então, sempre procurando ali estudar e estar preparado. Mas aí a docência, né, que eu disse nesse camp, foi que eu nunca imaginei me lecionando. Jamais pensei eu sendo professor. Gente, você desde o início, um professor queridíssimo, todos os alunos eram unânimes. Pois é, mas eu não me sentia preparado. Eu gosto de falar, eu gosto de conversar, gosto de contar história. Tem um problema, às vezes, que eu vou emendando uma história na outra, né? Abro um monte de parênteses, às vezes esqueço de fechar. Por favor, você pode fechar os meus parênteses aqui. Tranquilo. Mas aí um dia, aí esse aluno, né, fez a pergunta, professor, como foi entrar na docência? Aí eu fiquei pensando, será que eu respondo a ele? Eu acho que ele imaginou, não, eu me preparei, fui fazer mestrado e tal, e não foi nada disso. Né? Na vida apertada, eu estava devendo R$500, eu estava R$500 negativo no banco. E aí um amigo meu, que trabalhava comigo, na época eu trabalhava no Tribunal de Contas, ele virou e falou assim, você quer dar uma aula sábado no cursinho? Eu comecei a lecionar, Carla, antes de terminar a graduação. É mesmo? Eu acho que isso foi em 99, por aí, eu me formei no ano 2000, e ele virou assim, você quer dar aula no cursinho? É sobre licitação, e eu trabalhava já muito com licitação. Eu falei, cara, eu não sei dar aula. Ele, não, vai lá, é R$300 que eu não vou conseguir, eu tenho que arranjar um substituto, vai você. E aí eu fui por conta desses R$300. Eu fui e falei assim, eu vou me preparar, né? Vou tentar aqui botar a aula numa ordem lógica, né? Ou seja, um plano de aula, né? Claro. Hoje eu sei que é um plano de aula. Mas eu fiz instintivamente esse meu plano de aula. Assim, chega lá, eu vou falar. E com aquele negócio de falando e olhando para ver se já estava acabando, porque eu estava nervoso e queria que acabasse logo, porque eu não estava à vontade ali. E aí dei a aula, peguei os R$300 e fui embora e falei, depois eu vou ouvir a reclamação, mas deixa para lá. E eis que esse meu amigo me procura e diz, o pessoal gostou muito, está perguntando mais o que você
é capaz de ministrar, né? De você dar aula, né? Como diz popularmente. O pessoal gostou muito. Falei, gostoso? Não, você está de sacanagem. Não, sério, o pessoal ficou encantado com sua didática e tal. Blá, blá. Aí eu falei, poxa, mas pô, então eu consigo mais R$300 e pago. Estava faltando 200. Pago minha dívida. Pago minha dívida. E assim, né, por esse amigo que me deu a oportunidade de substituí-lo, os alunos que gostaram, eu comecei a lecionar e aí depois que eu falei assim, então vou fazer um mestrado para ter uma maior base. Aí a gente vai se aprofundando, né? Assim, mas o bacana, Anderson, que eu percebo tanto você e alguns professores, mesmo com esse conhecimento de mestrado, doutorado, que é desgastante para a gente, exige muito da gente e tudo mais, a conversa com o graduado não muda também, né? A gente precisa saber, apesar de níveis mais altos de conhecimento, você precisa saber receber quem está começando, né? É importante, né? Como a gente conversava aqui em off, né? A comunicação. Exato. Eu acho que o maior desafio de quem vai falar é conseguir visualizar para quem você quer se comunicar e adequar as suas palavras, o seu discurso, a sua aula com quem você está se comunicando. Exatamente. É um erro grande, às vezes eu converso entre os professores, amigos professores, assim, ó, cuidado, às vezes a gente fica conversando muito entre a gente e na hora que você vai dar uma palestra, você quer elevar um nível porque você quer falar algo diferente, mas diferente daquilo que você está conversando entre os seus pares. Exato. Entre os professores. E o seu público não tem esse nível. Tem aquela informação. Não tem aquela informação, exatamente. Ainda, né? Mas não tem aquela informação. Mas não tem, a gente tem que ter essa percepção. Mas aí você se forma, e aí, você foi prestar concurso público logo em seguida? Não, foi bom. Como eu disse, né, que a gente é fruto do meio, né, então eu trabalhava, saí da Assembleia, fui para o Tribunal de Contas, cargo de nível médio, na época um cargo comissionado, não concursado, eu era concursado na Assembleia, mas fui à disposição para o Tribunal de Contas. E aí eu fui convidado por um amigo, indicou por outro amigo, Mário Gama, um querido amigo, advogado também. Ele indicou para um outro amigo dele, advogado, disse, ó, tem um menino, na época, que ele escreve bem. Eu acho que você poderia dar uma vaga para ele aqui no seu escritório. Aí eu comecei a estagiar no escritório de Direito Privado com o Dr. Luiz Otávio. E aí o Dr. Luiz Otávio, que tem uma paixão pelos livros, mestre em Direito, né? Até hoje quando eu encontro com ele, eu brinco, né? E ele brinca comigo, né? Que eu entrava no escritório dele, tinha um monte de livro velho. E eu falava, poxa, ele não compra livros novos, só tem livros velhos, né? E depois, quando eu fui fazer o mestrado e depois o doutorado, eu tive que me socorrer aos velhos livros dele. E então, o Luiz Otávio, nessa advocacia privada, que eu comecei a estagiar, depois fiquei como associado com o Luiz Otávio, ele me trouxe a paixão tanto pela advocacia privada e também pela docência, que ele era docência e vida acadêmica. Então, ele foi um dos primeiros a incentivar ao mestrado, doutorado, e também o professor Jader, que foi meu professor na especialização que fiz aqui em Vitória. Ele, poxa, pesquisa, você gosta da pesquisa? Aí incentivou também o mestrado e doutorado. Então, esse meio, né, incentivou o mestrado e doutorado, paralelamente foi esse convite de substituir, e aí as coisas foram se encaixando para mim, mas nada planejado. As coisas foram se apresentando. E aí, na advocacia privada, fiz concurso para a Procuradoria do Estado. Então, eu sou advogado privado há 23 para 24 anos, peguei a carteirinha acho que foi janeiro de 2001, né? E sou procurador do Estado desde 2007, no final de 2007. E continuo exercendo a advocacia privada, mesmo sendo procurador do Estado. E desse tempo todo de advocacia, tem algum caso que realmente te marcou, tirou seu sono, te emocionou? Tirar o sono, eu falo que toda vez que tem uma peça aberta, né, seja uma contestação, seja uma inicial, eu costumo brincar com minha esposa que eu durmo com um caderninho do lado.
Que aí eu tenho um insight, eu tenho que anotar. E você tem insight assim durante a noite? Eu acordo de madrugada e eu tenho insight. E antes eu ficava assim, não, essa ideia é boa. Mas eu queria ficar dormindo, não faço isso porque eu quero. Não. Sabe quando eu tenho as melhores ideias? Quando estou dirigindo na estrada. Isso ocorre também. E eu tenho o costume de andar de bicicleta. Não que eu seja um ciclista, ficar passeando de bicicleta. Uns 10 quilômetros aqui em Vitória e tal. E aí eu tenho insights. Aí eu paro e vou no bloco de anotação e anoto. Legal. Então, perder o sono... Não vou falar que eu perco o sono, mas eu acordo e eu lembro dos processos. É interrompido o seu sono. Mas teve um caso que me emocionou bastante, e talvez não pelo cliente, pelo caso, mas pelo conjunto da obra. E às vezes, por você ser submetido a isso, algumas vezes você acaba, eventualmente, se dessensibilizando um pouco. Mas eu acho que quando a gente tem filho e quando o filho está pouca idade, a gente fica mais emotivo, né? Porque é o momento que você tem de se reeducar quando você está educando um filho. A gente enxerga o mundo de forma diferente. De forma diferente, com uma outra lente. E aí teve um fato interessante que eu fui buscar a minha filha num ensaio de um teatro da escola. Não era teatro da escola, não. Era algum cursinho que ela estava fazendo, que ia ter uma apresentação numa escola e foram ensaiar o dia. E eu fui, busquei minha filha, coloquei no carro e liga uma pessoa para mim e eu coloco em viva voz que eu estava saindo do estacionamento. E essa pessoa, então, um cliente que tinha saído uma decisão, né, favorável a ele, e aí um sócio meu ligou para ele dizendo da decisão favorável que estava tendo. E ele retornou a ligação para mim para agradecer. E aí ele agradeceu e chorava. Enquanto ele agradecia, ele estava chorando. Se doutor, muito obrigado, que nem minha família, era uma ação de improbidade administrativa, nem minha família, eu acho, confiava em mim, etc. Tinha dúvida que eu tinha feito, que eu não tinha feito, era um agente público. E o senhor me defendeu e tal, graças a Deus, muito obrigado. Ele emocionado, não sei como fazer para ele pagar e tal, aquelas coisas que a gente ouve na advocacia. Mas aí eu desliguei o telefone, agradeci, falando que tinha feito, né, aquilo que deveria ser feito. E aí a minha filha, então, entra, vamos dizer, na conversa, e fala assim, pai, mas o que é ser advogado? E aí isso, então, trouxe uma reflexão, né? Assim, poxa, por que esse homem está sendo tão grato, né? E era um homem com uma voz grave, chorando, assim, compulsivamente. Eu falei, não, filha, aqui a gente faz a defesa. E ele ficou feliz e tal, porque ele estava sendo acusado de uma coisa que não fez. E tentando explicar, eu estava com 8 para 9 anos, a ideia de justiça e o papel do advogado. E aí, então, ela disse assim, nossa, pai, então é importante isso que você faz para a vida das pessoas. E aí ela falou assim, para mim era só o médico que salvava as pessoas. Nossa! Né? Aí eu falei assim, filha, assim, cada profissão, né, tem a sua importância na sociedade, assim como tem os médicos, advogados, os engenheiros, os professores, os guardas-vidas, os garis. Né? Mas eu acho que isso me tocou pela beleza que a minha filha, né? Então, naquilo quando você quer ser um herói para o seu filho, para a sua filha, né? E às vezes não é trocando um pneu, não é, carregando ela no colo, colocando nas costas. E eu fiquei muito feliz que ela pôde ver, né, na nossa profissão, né, esse senso de justiça e isso corporificado, né, materializado pela fala e o comportamento de um cliente. Então essa situação me marcou bastante. E você já recebeu honorários ou agrados de clientes inusitados? Isso é uma coisa, eu acho que né, o advogado que nunca recebeu um honorário in natura, né, não vale. Né? E teve um episódio muito curioso que, conversando com um cliente, conversando com qualquer pessoa, né, eu sempre gosto de conversar sobre aquilo que essa pessoa gosta de falar. Claro, né? Claro. Então, quando a gente conversa com alguém que é do interior, e eu tenho uma advocacia, né, razoável no interior também. Eu gosto de conversar sobre a cidade. E eu, como sou do interior, seja como advogado, seja como professor ou como ex-atleta, eu já rodei muito o estado. E aí, mas você tem história mesmo, hein, Anderson? E aí um cidadão, quem é do sul do estado, né, agora tem um contorno de Conha, mas no centro de Conha tinha um famoso pão com pernil.
Né? Ah, é? E esse cliente meu, ele era de Iconha, e eu falei assim, Iconha, doutor, você gosta de Iconha? Para quem nunca parou de comer um pão com pernil? Doutor, você gosta de pão com pernil? Gosto. Não, doutor, então vou trazer um para o senhor e tal. E aí eu falei, aí ficamos conversando, né, sobre a cidade de Iconha e do pão com pernil de Iconha. Eis que passou um tempo, um dia, ligam do escritório, vocês deixaram uma caixa aqui para você que foi fulano de Iconha. Só que eu não lembrava mais dessa conversa. Tinha passado, eu acho, 1 ano e meio, 2 anos, alguma coisa assim. Eu falei, tudo bem, depois eu pego. Isso foi no meio de uma tarde, uma sexta-feira. E eu não voltei ao escritório por algum motivo. E na segunda-feira, quando eu chego no escritório, estava fedendo o escritório. E eu, cadê onde que tá as coisas? Eu fui na lixeira para ver se tinha alguma coisa, fui na pia, fui no banheiro e tal. E quando eu cheguei na minha sala, onde o fedor estava concentrado, eis que estava, que eu fui e falei assim, coloca na prateleira tal, junto com o que eu imaginei que eram documentos, assim. Alguém falou assim, deixaram uma encomenda para você, alguma coisa assim, tá fechadinho, e era sei lá, tinha uns 10, 12 pães que já estavam mofados, e eu não... Pão com pernil que ele levou para mim. Né? Então foi um honorário que eu não usufruí, né? E que ficou, vamos dizer, marcante na minha vida do escritório. Para tirar aquele cheiro demorou um pouco, né? E você ainda vai lá comer pão com pernil? Pois é. Depois disso? Eu fui, depois durante muito tempo. Mas agora, indo para o sul, né, tem um contorno de Iconha, então não passa pelo centro de Iconha. Mas esses contornos são muito bons, né? Mas traz esses efeitos colaterais. Exato. Mas também é bom, eu já estou na idade que eu não posso ficar mais parando, comendo pastel na beira da porque pro norte tem o pastel de Ibiraçu, né? E o sul era o pão de Iconha ali. Que legal. Mas no fim você nem aproveitou. Nem aproveitei os honorários. E depois ele ligou para mim, e doutor, gostou do pão? Eu falei, poxa, só você mesmo. Espero que ele não assista o podcast. E sua experiência como procurador do Estado? A advocacia pública, ela tem, acho, a capacidade de certa forma, contribuir para a política pública. A advocacia privada, ela, para mim, complementa a advocacia pública complementa a advocacia privada. Como disse, eu gosto muito de histórias, né? Recentemente, eu imagino seja um jovem, não conheço ele pessoalmente, e deve ser jovem, porque o jovem não coloca a foto dele no Instagram, né? Ele bota qualquer outra imagem. Ou dificuldade. Eu não sei se era uma prancha de surf. Mas ele mandou uma mensagem pelo Instagram, e nessa mensagem do Instagram, ele dizia, você não me conhece, mas eu moro aqui em Marataízes, conheço alguns dos seus amigos, aí disse, meus amigos... vamos dizer, contemporâneos, né? E eles disseram que eu poderia fazer contato com você e tal. E aí dizendo que ele estava para se formar, estava pensando na carreira dele. E como todo jovem, né, quer salvar o mundo, e acho isso importante, né? Sim. Arruma o quarto e salva o mundo, né? Também, né? Arrume sua cama, né? Mas essa parte aí da... Às vezes a gente pula, né? Eu estou dizendo isso para os meus filhos, né? Exato. E ele dizendo que ele gostava de ajudar pessoas e que ele queria fazer concurso para a Defensoria Pública. E eu disse, poxa, a Defensoria Pública é muito importante, você vai conseguir ajudar muitas pessoas. Eu disse para ele, por que você não pensa na advocacia pública? Eu falei, porque na advocacia pública... você também pode ajudar, você pode contribuir em políticas públicas para ajudar muitas pessoas. Tanto numa perspectiva, vamos dizer, mais financeira, numa perspectiva institucional, numa perspectiva de eficiência. E exemplifico, eu atuo na execução fiscal. Vamos pensar, será que vale a pena esse monte de processo de execução fiscal, executando 200, 300 reais de ISS, de ICMS, de IPTU? Então, pode o advogado público instigar ali a municipalidade, o Estado, a União, para mudar a forma de execução e, com isso, diminuir o volume de processo na vara de execução fiscal, da fazenda pública, né, a depender da organização. E, de outro lado, você pode atuar numa política pública, né, numa política pública de educação, pensar em métodos
contribuir, né, junto com o secretário de Educação, junto com o secretário de Segurança, secretário de Saúde. Né? Hoje, se a gente pensar a saúde, a utilização do SAMU, do resgate, ele é terceirizado. Isso hoje pode parecer muito natural, mas isso foi fruto de alguma atuação da advocacia pública junto com a Secretaria de Saúde que entendeu ser melhor a terceirização. Como também, em outra circunstância, pode ser ideal a execução direta pelo Estado, eventualmente na educação. E aí eu tenho que, o professor vai ser concursado, mas a merenda pode ser terceirizada. A manutenção da escola pode ser por uma OS. Isso é uma perspectiva. E essa perspectiva deve ser construída também pela advocacia pública, junto com a pasta principal. Então, eu respondi a esse jovem no Instagram nesse sentido, assim, na advocacia pública você também pode contribuir para ajudar uma política pública, para ajudar o cidadão. Né? Porque quando você escolhe ser servidor público, etimologicamente é aquele que escolheu servir ao público. Sim. Então, a advocacia pública traz, se você quiser, ela te aproxima da sociedade. Você não precisa ficar encastelado ali só naquele de controle, né, da advocacia que exerce o controle de fazer o certo. Você tem que, eu falo, não basta apenas controlar, você tem que fazer a curadoria da lei. Né? Curadoria no sentido de proteger a lei, de proteger a legalidade, mas também de tentar tirar a lei do papel, né, de colocar a lei em prática, né, garantindo uma política pública. Então, a atuação na advocacia pública, o que me deixa mais apaixonado é essa possibilidade de você tentar efetivamente colocar em prática uma política pública. Qual o caso mais inusitado assim dentro da Procuradoria que você já pegou? Seja na experiência até na Assembleia, que você também já passou por outros. Olha, Carlos, 2 projetos que eu achei bem interessante e nada foi construído sozinho, né, junto com colegas da advocacia pública, né, inclusive eu contribuí, né, um colega já tinha a ideia e eu vim a somar essa ideia, foi do sistema prisional, de você permitir dentro do sistema prisional que um percentual dessa mão de obra fosse egresso do sistema prisional. Então tem um contrato de serviço, um contrato de limpeza, uma obra de serviço de engenharia, e aí um percentual, né, aqui no estado 3%, 6%, deve ser de egressos do sistema prisional ou do semiaberto do sistema prisional. Isso aqui no estado já tem mais de uma década, né, que nós construímos, mas isso hoje já está na legislação, na nova lei de licitações, mas foi uma contribuição daqui da Procuradoria do Estado, do Espírito Santo, também a Procuradoria do Estado da Bahia. Então foi uma construção da advocacia pública em uma política de reinserção social. Olha que bacana. Nossa, o tempo passou assim. Já passou? Não, agora a gente vai entrar num momento que é um bate-pronto. Eu falo e você diz aí o que vem à sua cabeça. Pode pular 1, 2 perguntas? Fica à vontade. Só para saber a regra. Fica à vontade. Nunca diga para um advogado. Fazer uma consulta que é um processo simples, uma rapidinha aqui, é coisa simples. Dá uma olhadinha, Dá uma olhadinha. Justiça é? Dar a cada um aquilo que é seu. Mas essa é a dificuldade, saber o que é de cada um. O que mais te irrita num processo? Amorosidade. Nunca comece uma sustentação oral com? Sem olhar nos olhos de quem irá julgar. Se conecte. Olhe para cada pessoa, principalmente para o relator. Procure chamar a atenção, obviamente de forma urbana, seja citando um julgado dele, dizendo logo de início, esse processo já foi julgado por essa Câmara, por esse pleno, inclusive da relatoria do desembargador, de preferência do relator, para chamar a atenção e esperar, né, rogar pela coerência do julgador e do colegiado. Bacana. Direito nas redes sociais? Direito nas redes sociais? Importante. Acho que a rede social, tenho certeza que a rede social é uma ferramenta que não temos como nos afastar.
Agora, escolha o que você está fazendo nas redes sociais, escolha qual tema você está seguindo nas redes sociais, se é culinária, se é esporte, se é beleza, se é direito. Escolhendo qualquer uma dessas áreas, e aqui é o direito, escolha quem você está seguindo, que eventualmente podemos ter um colega terceirizando a sua rede social e pode trazer uma informação não com o rigor técnico necessário. E eventualmente colabore com esse colega e diga, né? Como também eu procuro divulgar nas redes sociais alguns julgados, alguns artigos, mas tento fazer com responsabilidade, posso cometer algum deslize e gosto de ser informado. Sim. Processo físico ou eletrônico? Eletrônico. Audiência virtual ou presencial? Aí depende do advogado e da causa. A tecnologia ela está aí para ser uma aliada. Sim. Nossa, em todos os sentidos, seja da medicina, seja no processo pedagógico, seja no sistema jurisdicional ou no processo administrativo. Agora, sentença vem do latim sentire, que é estar sentindo. E a presença, né, o tete a tete, é muito importante. Então, eu entendo que o despacho virtual, a audiência virtual, isso deve ser uma faculdade do advogado discutindo juntamente com o seu cliente. É uma questão de prova, é uma questão que eu quero levar uma informação da prova importante, eu quero sensibilizar. Então eu quero despachar, eu quero ter audiência presencial. O magistrado, ele tem que estar ali disponível. Não, mas é uma questão só de direito, só quero chamar a atenção para um dispositivo, uma inovação legislativa. Faço virtualmente. O advogado é que deve contribuir, colaborar nessa busca que ele acha que é a melhor decisão. E para aqueles que às vezes dizem, não, para que presencialmente se pode ser feito virtual? É a mesma coisa. Não é a mesma coisa. E aí eu digo, por que alguém vai em show? Por que alguém vai no estádio de futebol? Dá para assistir, né? Dá para assistir pela televisão. Não, porque lá eu me emociono mais, é outra energia. Né? Então presencialmente é outra energia. Se eu quero passar essa energia, esse estar sentindo para o magistrado, e o magistrado, o julgador tem que estar apto a permitir sentir também, então presencial. Legal. Um livro? A Bíblia. Sensacional. E se não fosse advogado, seria? Jogador de basquete? Não, já passei do tempo. Eu não sei se eu tenho aptidão, mas eu gosto muito do comércio, de estar conversando com pessoas. Como não tem aptidão? Você já vendeu até picolé, não foi? Não, mas para administrar, né? Então é delicado. Eu gosto de ir em papelaria e livraria. Legal. Pena que está acabando as livrarias físicas, né? Mas eu gosto. E você é adepto do livro? Não, eu leio, tenho livro eletrônico, mas quando tem a possibilidade, eu não tenho pressa de comprar o físico ou o eletrônico, eu compro o físico. É o físico ainda. Legal. Obrigada, Anderson. Adorei nosso bate-papo. Amei. Muito obrigada pela Eu que agradeço. Né? Gosto dessa conversa, porque isso rememora. Às vezes a gente vai nessa correria e deixa, né, de pensar em toda a jornada. Né? Em que a gente conversava em off aqui, o que importa é a jornada. Às vezes não é a chegada, né? Mas é a jornada, essas paisagens que vemos na nossa caminhada. Agradeço imensamente de estar aqui com a minha coordenadora, lá quando éramos jovens há menos tempo, hoje somos jovens há mais tempo. Então agradeço a oportunidade de estar aqui em Segredo de Justiça. É um prazer enorme fazer parte desse elenco dos colegas que já passaram por aqui. Muito obrigado. Que agradeço. E para vocês, não esqueçam de curtir, compartilhar. E se tiver uma boa história, comenta aqui embaixo que a gente quer saber. Até a próxima.